Existem aquelas alturas na vida em que nós vamos ver um belo filme de ação apenas e só para vermos porradaria da boa, pirotecnia, tiros e bombas e socos nas trombas, sem estarmos à espera de absolutamente nada por parte da história. E sim, vocês já devem ter adivinhado, este é um desses filmes. Olá a todos, aqui deste lado do ecrã, quem vos fala é o Tiago e hoje vamos falar do filme Double Team, ou em português Duplo Team, de 1997. Por isso, meus amigos, desde já eu vos previno para aqueles de vocês que vêm aqui à espera de ver um filme com uma história arrebatadora e interpretações impressionantes, desde já vos posso dizer, esqueçam. Pois é melhor vocês irem à procura deste género de coisas noutros filmes, porque se vocês vêm aqui à espera disso neste, então desde já eu vos digo que vocês vão se dar bastante mal. É que eu acho que se pode dizer que neste caso a história nem sequer fica para segundo plano, ok? Quanto muito fica lá para o sétimo ou oitavo e mesmo assim podem acreditar em mim que já estou a ser bastante generoso. Mas para vocês ficarem aqui apenas com uma ideia daquilo que podem esperar, aqui vai um pequeno resumo da história. Jean-Claude Van Damme é um agente de contra-terrorismo que anda atrás dos maus da fita. Jean-Claude Van Damme tem um terrorista arqui-inimigo chamado Stavros que é protagonizado por Mickey Rourke que quer vingança dele. Jean-Claude Van Damme vai atrás de Mickey Rourke porque ele raptou a mulher grávida depois de Van Damme ter sido responsável indireto pela morte da família de Stavros, o personagem do Mickey Rourke. Jean-Claude Van Damme tem inesperadamente a ajuda de Yaz, o personagem interpretado pelo ex-basquetebolista Dennis Rodman, para o ajudar na sua demanda e para servir de uma espécie de alívio cómico. E já mencionei que lá pelo meio Jean-Claude Van Damme é dado como morto em certa altura do filme, mas na verdade aquilo que acontece é que ele vai para uma ilha secreta onde há uma organização governamental internacional que persegue terroristas internacionais e coisa e tal. Agora é só agarrar nisso tudo, meter num liquidificador, chafurdar tudo muito bem chafurdado com muitas cenas de ação à mistura e voilá. Tiros, explosões, perseguições, mais tiros e pimba, catrapimba, temos um filme de ação. E é isto, meus amigos, que vocês podem esperar da história do Double Team. E antes de continuar o vídeo, que tal vocês carregarem no botãozinho que diz subscrever e carregarem no sininho para receberem atualizações dos vídeos aqui no canal quando eles forem lançados. Se o fizerem, desde já os meus agradecimentos e podem acreditar que a gerência agradece, sendo obviamente a gerência Moá. Ok, sejamos realistas, neste caso estamos a falar de um filme de ação dos anos 90 do Jean-Claude Van Damme, não podíamos esperar mais do que isto, estou certo? Estamos aqui a falar de entretenimento, sem grandes pretensões, em que aqui o único intuito é ver cenas de ação, muita porrada, muita explosão, tiros e bombas e pouco mais. E para dizer a verdade, eu até achei que de toda a filmografia do Jean-Claude Van Damme, este é daqueles filmes que ainda consegue ser mais ou menos razoável. Logo para começar, o filme começa com uma cena de ação introdutória, algo que já vai sendo mais que habitual neste género de filme. Obviamente que estamos a falar de uma sequência de ação completamente realista, em que o personagem do Jean-Claude Van Damme consegue escapar sozinho a um exército inteiro com um caminhão militar. E obviamente que realismo é coisa que aqui não existe, porque na vida real ele seria autenticamente trucidado pelas centenas de militares que andam atrás dele nesta sequência. E neste caso estamos apenas a falar dos 5 minutos iniciais do filme, ok? Imagine o que é que não irá acontecer a seguir. Mas, e como há sempre um mas, apesar da sequência em si não ser propriamente a mais realista do cinema, pelo menos as acrobacias e os efeitos especiais utilizados, esses sim estão daqui. Dá mesmo para ver que tudo aqui foi feito recorrendo apenas e só a efeitos práticos, porque sejamos realistas, em 1997 o CGI, ou seja, as imagens geradas por computador, ainda não estavam tão evoluídas como nos dias de hoje, por isso eles tentaram ao máximo usar sequências feitas com acrobacias reais, com efeitos especiais reais, por isso toda a pirotecnia que vocês aqui veem foi tudo feito na prática. E na verdade esta tendência até se estende pelo resto de todo o filme, tirando talvez aqui 2 ou 3 situações em que existem algumas explosões com personagens a andarem em frente a elas e obviamente dá para perceber que eles estão a fazer aquilo contra um fundo azul ou um fundo verde e mais tarde eles adicionaram a cena para dar aquela espetacularidade que estes filmes normalmente costumam ter. E é exatamente aí que está o ponto positivo da coisa, porque estas situações acontecem esporadicamente, ou seja, não são a regra, são a exceção. Outro aspecto positivo é quando existem aqui lutas corpo a corpo e podem acreditar em mim que não deixam nada a desejar. Está tudo muito bem coreografado, ali tudo muito bem feitinho e apesar de não haver aqui propriamente nenhuma sequência de luta que vá revolucionar a história do cinema, mas pelo menos também não há aqui nenhuma sequência que vai envergonhar alguém. Também há aqui umas quantas piadolas que são lançadas aqui e ali, principalmente por parte do personagem do Yaz, que digamos que é o alívio cómico do filme, e apesar do filme não ser propriamente, não se decidir bem o que é que ele quer ser, se é uma comédia, se é um filme mais sério, mas quando eles tentam incluir o humor, digamos que algumas piadas passam-nos assim um bocado ao lado. E com tudo isto, aquele ator que ainda consegue dar aqui alguma veracidade à coisa é sem dúvida o Mickey Rourke. Ele tem presença de ecrã, tem carisma e apesar do personagem que ele interpreta não aparecer durante muito tempo durante o filme e não fazer assim tanta coisa como vocês podem estar a pensar, de cada vez que ele está em cena com outro personagem qualquer, rouba completamente as luzes da ribalta. Quanto a isso, não dá hipótese. Agora, dito isto que eu acabei de dizer, apesar do ator não ter uma má prestação,
também não é propriamente o melhor projeto em que ele já participou. Aliás, quando se juntam Mickey Rourke e Jean-Claude Van Damme na mesma cena, que obviamente fica lá mais para o final do filme, o Mickey Rourke rouba completamente a cena. O Van Damme tem aquela coisa mais acrobática, digamos assim, mas a nível de interpretação, o Mickey Rourke dá-lhe um baile. E por falar em Jean-Claude Van Damme, podemos dizer que este é mais um daqueles filmes em que ele participa em que serve apenas para desancar uns quantos mauzões à porrada, andar aos tiros umas quantas vezes, salvar a donzela em apuros e provocar aqui uma ou duas explosões, apenas para dar aquela espetacularidade à coisa. E depois temos Dennis Rodman. Para ser realista com vocês, eu estava à espera que ele tivesse uma interpretação bem pior do que aquela que ele teve. Claro que não estou aqui a falar de um personagem que tenha sido tirado de um livro de Shakespeare ou algo que se pareça, até porque é coisa que aqui não acontece, mas pelo menos ele consegue se desenrascar bem no papel que lhe deram. E também temos de ter em conta que estamos a falar num daqueles jogadores de basquete que viraram atores, por isso não podemos estar à espera de grande coisa. Rapaziada, o que é que nós vamos à espera neste género de filmes? Ação e cachaporrada de meia-noite, e quanto a isso, Double Team não desaponta. Quanto a isso, vocês podem ficar descansados. Aqui uma coisa vos posso garantir. Para alguns este é daqueles filmes que é esquecível, que serve para ver apenas num momento e depois nunca mais ligamos nenhuma. Para outros, assim como eu, deixamos estes detalhes um pouco de parte e tentamos não pensar muito nisso, e apesar de realmente sim ele ser um filme esquecível, mas não nos podemos esquecer que pelo menos ele faz aquilo a que se propõe, que é entreter. Por isso, a nota final que eu vou dar a Double Team vai ser de 2.8 baldes de pipocas. Mas obviamente esta é apenas a minha pequena opinião pessoal, vocês devem ter a vossa e como tal, se quiserem partilhá-la comigo, já sabem, basta ir aqui em baixo à zona dos comentários e nós vamos lá trocar as nossas ideias e opiniões. Por isso, vou aproveitar aqui a ocasião, vou-me despedir de todos vocês, até um próximo vídeo, espero que ele tenha sido do vosso interesse, espero que tenham gostado, vão ver o filme se ele vos interessou e sem mais nada para dizer, vamos despedir de todos vocês, até ao próximo vídeo, com um grande abraço e até lá.